Somente demônios criados no inferno suportariam tal carga. Partindo desse princípio, desconfiei que Maricô não fosse mais humana. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Então Hiro falou: como não é humana? Estamos olhando para ela agora e sua aparência ainda é jovem, linda e muito serena. Não existem traços que nos levem a pensar que aquela linda mulher ali seria um ser dos domínios impuros. Pacientemente, com muita atenção e olhando para o jovem Hiro, o Sr. Toranaga examinava o rapaz e ao mesmo tempo corria seus olhos sobre Hayato, que fixou os olhares em Maricô e depois disse: Maricô esteve aqui em forma de tec-tec e matou meus empregados? Com muito pesar, a senhora Ika, sem o olhar, falou: infelizmente pensamos que sim, senhor Hayato, mas ela não tem responsabilidade do que ocorreu. Ela foi manipulada pelo demônio. Por favor, senhor, não a recrimine. O senhor Hayato, de cabeça baixa, por alguns segundos pensou e depois falou: não se preocupe, senhora. Não a recrimino. Sei que demônios iguais a yokai são muito astutos. Eles enganam facilmente humanos, ainda mais os inexperientes. Aliviada com as sinceras palavras do velho amigo, a senhora Ika sorriu. Mas o jovem e inquieto Hiro, não entendendo nada, falou que eles pareciam loucos, porque Maricô não era um demônio. Apenas ficou doente com a adaga imunda com a qual a senhora Ika a cortou e que era comum que ela desmaiasse mesmo. O trio de idosos, sabendo que precisariam de toda a ajuda que pudessem para resolver a questão, se olharam. Depois, olharam para Hiro e então para Toranaga, que era o mais conhecedor da causa em questão, que então falou: meu rapaz, você é muito jovem e não entende certas coisas. Você viu o líquido verde escuro que escorreu do ventre da jovem Maricô. Realmente acha que o tal líquido escuro escorreu porque a moça foi cortada por uma adaga que, como você diz, é imunda? Para sua informação, essa adaga foi forjada no Monte Fuji. As cores por ela adquirida não são por conta da sujeira. Cada cor representa um mineral das entranhas da terra. Ela é um objeto puro. E como sendo puro, ela é capaz de ferir demônios ou seres impuros. Aquele líquido que presenciou é o sangue de Tec-Tec. Não seja tolo e aceite que vivemos em um mundo onde acontecem coisas que você jamais sonharia presenciar. Não olhe para ela apenas com um olhar apaixonado. Olhe com a sua razão também. Acaso pensa que todas as informações que ela nos deu eram oriundas de suas memórias humanas, captadas em algum segundo de contato? Saiba que não são. Nós não temos essa capacidade. Agora trate de ficar quieto, escute o que faremos e depois nos ajude. A ordem caiu de forma imperial nos ouvidos do rapaz e ele enfim se aquietou. Quando o senhor Toranaga foi tomar o raciocínio para explicar sobre Maricô, Hiro mais uma vez o interrompeu falando: senhor Hayato, não seria necessário dizer o que Maricô nos falou há 1 hora? Hayato concordou, dizendo: sim, Hiro, é importante saberem. Hiro então contou sobre o que iria acontecer com o senhor Hayato e o que Maricô precisava fazer para que não acontecesse. O senhor Toranaga, em uma demonstração de alegria incomum no momento, sorrindo, gritou a plenos pulmões: isso é ótimo! Os presentes, sem entender nada, se olharam espantados e depois, voltando os olhos para o senhor Toranaga, questionaram o motivo de tão inapropriada alegria. Mas o sábio senhor, comemorando um pouco mais, continuou sua festa. E após alguns minutos de êxtase e de alegria, falou: não percebem o desespero do recado? Esses tipos de demônios não podem ficar sem seus objetos de existência. Eles não têm justificativas para vagarem no mundo sem a vingança. E sendo assim, todos eles ficam trancafiados até o fim dos tempos. Provavelmente Maricô trancou Yokai, que é o rei deles,
Está nas antigas escrituras que se o rei ficar trancafiado por 3 noites e 3 dias, todos os servos receberão o mesmo castigo. Tenho algo escrito sobre isso aqui. Me dê só um minuto. Enquanto o velho senhor folheava, os 3 atentamente o esperavam. Após alguns minutos de leitura, o senhor Toranaga disse: Pronto, achei o que nos interessa. Diz aqui que não se é possível amaldiçoar humanos com mordidas, feridas ou qualquer tipo de contato físico. Se isso fosse possível, por que precisariam se dar ao trabalho com pactos? É evidente que Zuko mente, porque está com medo de ser aprisionado. Ele teve que inventar uma história para que Mariko contasse. O fato pelo qual ele não pode vir aqui é porque ele está sendo limitado por uma corrente que a cada dia de prisão do seu mestre, ela se encurtará mais. E no último dia, ele estará preso na jaula. Foi por essa razão que ele não seguiu Mariko. Diz aqui que para curar a mordida de uma criatura das cavernas sombrias, basta um curativo da pessoa que a ame, e a ferida será extinta em poucos dias. O senhor Hayato, que ainda estava com as ataduras feitas pela senhora Ika, em um impulso desenrolou, e sobre a testemunha de todos, não havia mais marcas no braço. Era como se nunca houvesse existido. O fazendeiro encarou a senhora Ika, que encabulada olhou para o chão. Ele então sorriu. Hiro, quebrando aquele momento, afoito e indiscreto, falou: Se a atadura for feita por alguém que ame a pessoa ferida, a ferida vai se curar. Isso quer dizer que a senhora Ika ama o senhor Hayato, pois não existem mais feridas. O comentário causou mais vergonha à senhora Ika, que imediatamente falou: Bom, vamos deixar de lado essas questões. Precisamos nos concentrar em livrar minha filha das garras de yokai e ainda o manter aprisionado. Todos concordaram, e logo em seguida, para sepultar de vez o comentário indiscreto de Hiro, falou: Estou pensando em algo aqui agora. Quando minha filha estava prestes a se transformar em Tek-Tek, de repente tudo cessou. Até perguntei para o Sr. Hayato se yokai costuma interromper convocações. O Sr. Toranaga, ouvindo aquilo, falou: Não, ele não interrompe. Isso aconteceu provavelmente porque, na ocasião, ele foi apreendido, e isso anula quase totalmente seus poderes. Consegui encontrar nos manuscritos que yokai só poderia ser aprisionado por um humano diante de tais possibilidades. A primeira é que esse humano estivesse de posse do cálice de vingança, e isso é impossível, pois o cálice encontra-se no submundo, e o ar lá não é apropriado para nossos pulmões. Morreríamos em questões de segundos, a menos que um demônio roubasse e o entregasse a algum humano. Isso também é improvável, já que qualquer demônio de posse desse objeto seria o rei da vingança. E esse demônio nunca iria se submeter a conferir tal tarefa para nós. A outra possibilidade, que é a mais provável, seria imaginar que um servo de vingança, não cumprindo sua ordem como deveria, jogaria nos ombros de seu criador o ônus da responsabilidade. Nesse caso, tudo leva a crer que Mariko não cumpriu seu dever como deveria. E então, yokai foi aprisionado. Só nos resta saber o que aconteceu para que o pacto não fosse cumprido e causou a prisão do demônio vingador. São considerações muito importantes para ajudar na resolução de tudo. O Sr. Toranaga pegou todas as anotações que tinha a respeito de yokai e distribuiu para que todos examinassem, para tentar encontrar uma luz. As horas passavam e todos já demonstravam sinais de cansaço. Apenas a Ika e Toranaga permaneciam em seus postos. Eram 3:30 da madrugada, quando Mariko acordou e viu sua mãe lendo justamente com o Sr. Toranaga. Olhou ao redor e viu Hiro e o Sr. Hayato adormecidos, apoiados em anotações. E aparentando não se lembrar do que acontecera, ela falou: Mamãe, o que está fazendo? A senhora Ika se levantou, foi em direção à filha e perguntou se ela estava se sentindo bem. A moça confirmou que sim, porém estava com fome. O Sr. Toranaga a mandou ir comer algo na cozinha e a pediu para levar algo para eles também. A moça se levantou e saiu.
A senhora Ika fez gestos como se fosse com ela, mas o senhor Toranaga disse que era para deixá-la ir só, pois somente os dois restaram para procurar pistas para resolver os problemas espirituais dali. A senhora Ika tentou argumentar que a filha havia sido esfaqueada por ela e que tinha um demônio vivendo em seu corpo e não deixaria sua filha sozinha. Mas o senhor Toranaga argumentou que o pó que ele colocou para fechar a ferida no abdômen de Mariko é um poderoso pólen das florestas sagradas de Akinata. Ele é usado não só para fechar feridas, como também para aprisionar seres impuros. E completou: me ajude aqui, ela ficará bem. Mariko na cozinha preparava um lanche, cortava tomates e alguns pedaços de carne e colocava em pães para levar para todos, inclusive para os dorminhocos Hiro e Hayato. Estava se sentindo bem e solta. Era uma sensação boa que a fez sorrir. Mas nesse momento, algo a fez ter uma vertigem. Seus olhos escureceram e sentiu seu corpo fraquejar. Suas mãos trêmulas deixaram até a bandeja cair. Isso fez um barulho muito alto e todos ouviram, inclusive acordando Hiro e o Sr. Hayato, que com susto quase caíram de suas cadeiras. Toranaga e Aika imediatamente correram até a cozinha, pois pensaram que algo aconteceu a Mariko, e logo em seguida o Sr. Hayato e Hiro os acompanharam. Ao chegarem no local, ficaram encarando aquela cena. Não diziam e nem faziam nada, apenas observavam. Pareciam estar paralisados. Nenhum músculo deles se movia, apenas os olhos se moviam. Mariko estava levitando. Seu corpo estava a uns 5 metros do chão. O local estava cheio de luz. A atmosfera era de profunda tranquilidade. A pele de Mariko brilhava, e era um brilho que trazia paz para o local. Não mais havia pesar nos ombros dela. Isso a senhora Ika pôde perceber. E quando ia chamar por Mariko, uma voz no interior da boca da filha ecoou: minha senhora, por favor, não fale com ela. Ela está em um período de purificação. Não deve ser tocada ou lhe dirigida palavra alguma, mesmo as de carinho, pois o submundo pode ouvir e tentar vir aqui para interferir. Esse momento só depende dela. Não podemos interagir porque a escolha sempre deve ser dela. Somos apenas a aprovação ou reprovação das escolhas que ela fizer. Sou Ikari, o ser da luz que sua filha invocou quando ela pedia ajuda na linha férrea. Fui enviado por meu senhor para poder ajudar, mas não pude me aproximar muito, pois ela já havia sido profanada pelo mal, pois no desespero ela não teve o discernimento de esperar. Para ela tudo tinha que ser instantaneamente. E ela, em seu íntimo, mesmo sem desejar, pensou em vingança, e foi prontamente ouvida pelo demônio Yokai, que atravessou rapidamente o caminho e fez o pacto. Mas meu senhor é benevolente. E antes que o pacto fosse selado, lançou uma pétala de rosas brancas do paraíso, que caiu no coração dela, e isso a protegeu de males maiores. Vou lhes ensinar o que devem fazer para dar condições para que ela enfrente e destrua Yokai e seus servos. Nas batalhas contra esses seres, ela terá nosso apoio, mas ela quem decidirá como batalhar e enfrentar o mal. Pois isso faz parte da purificação dela, já que escolher o pacto, mesmo que não sabendo as consequências, foi a opção dela. No mundo espiritual, tudo é questão de escolha. Você decide entre o bem e o mal. Seja o que decidir, terá que arcar com o que vier. O poder de destruir o mal, ela de nós receberá. No entanto, como e quando usar, só a ela cabe. Portanto, lembrem-se, ela não deve sair desse local e de forma alguma ser tocada. Tudo aqui é nesse momento consagrado. Nada deve ser retirado. Vocês selarão este espaço por 3 dias. Tragam vestes brancas nunca usadas. Essas vestes devem ser mantidas longe de outras cores, guardadas em 3 baús também nunca usados. Esses baús serão contidos uns dentro dos outros, sendo que o menor será o receptáculo das vestes. Eles terão, respectivamente,
os tamanhos de 25 centímetros quadrados o menor, o médio de 40 centímetros e o maior com 55 centímetros. As dimensões são muito importantes, pois no mundo espiritual, certas medidas preservam a integridade e a pureza. As medidas a vocês fornecidas são exatamente para essas funções. Usem as melhores ferramentas e os melhores materiais para produzirem cada item. Finalizados os processos de fabricação dos baús, eles devem ser banhados em óleos extraídos de cerejeiras brancas, mas somente em suas partes exteriores. Esses baús contidos uns dentro dos outros, já com as vestes em seu interior, devem ficar depositados em um recipiente de barro, produzido em terra virgem. Esse recipiente deverá ser exposto durante a hora da luz mais intensa do dia, que será entre 10 e 12 horas. Passou do horário, é preciso recolher o recipiente e deixar em uma corrente de água pura e contínua, até o dia seguinte, e recolocá-lo exposto à luz solar exatamente no horário com mais intensidade, como já relatado. Façam isso por 2 dias. Na noite do 3º dia, após a exposição à luz forte, retirem e deixem o recipiente junto a essa porta, e no dia seguinte, ao amanhecer, retornem para resgatarem a jovem Maricô, para que se cumpra o papel a que ela está sendo destinado. Já sabem o que devem ser feito como preparativos. Agora fechem tudo e selem todas as aberturas e frestas com pólen das florestas sagradas de Akinata. Vedem todas as aberturas. Nenhum olhar curioso deve ser dirigido a esse local. O corpo de Maricô está sob a proteção da luz agora. No período em que ela aqui estiver, não será necessário alimentos ou higienização. Para complemento das informações, lhes digo: somente agora me foi permitida a interferência, porque o Sr. Toranaga apreendeu o demônio Tek-Tek com o pólen. Ele só será definitivamente destruído se Maricô cumprir bem sua missão. Isso é tudo por enquanto. Agora saiam. Após as últimas falas do ser que assumiu a voz de Maricô, as luzes do lugar se intensificaram e eles não conseguiam mais ficar no ambiente, e então saíram e fizeram tudo o que lhes foi ordenado. As portas e as frestas foram seladas com os selos da fazenda, o que significaria que era proibido alguém entrar ali, a não ser que o proprietário permita. E essa ordem deve ser dada ao chefe dos seguranças diretamente pela voz do fazendeiro. Isso era seguido à risca na fazenda, pois todos admiravam e respeitavam muito o Sr. Hayato. Além dos selos, os pólens também foram usados. A cada um foi dada uma missão. A senhora Ika coube a tarefa de colher linho para preparar na confecção das vestes. Eram linhos especiais, pois possuíam a cor naturalmente branca, e eles eram recolhidos nas lagoas de cristais próximos às terras de Hayato. O Sr. Toranaga a ajudou a colher, e logo em seguida lhe foi dada a incumbência de produzir os baús. Ele é muito metódico e hábil com ferramentas. Seu hobby era o de fabricar móveis, e quase todos os móveis dali foram fabricados por ele. A Hiro foi dada a responsabilidade de fabricar o recipiente de terra virgem. As terras que nunca foram cultivadas ficavam nas montanhas, e não haviam construções lá. Era um lugar de difícil acesso. Mas a juventude e a vitalidade que ele tinha o ajudavam a vencer esses desafios. O Sr. Hayato estava produzindo o molde para a fabricação do recipiente que receberia os baús. Era de madrugada. Somente Toranaga não tinha dificuldades por conta das muitas e costumeiras noites sem dormir. Mas apesar disso, todos sabiam que as tarefas não poderiam ser adiadas, e todos trabalhavam firme, apesar do cansaço. Pois os primeiros raios de sol, as tarefas começavam a tomar forma. O Sr. Toranaga já havia confeccionado os 3 baús. Só precisariam ser banhados no óleo. A senhora Ika já havia preparado e fiado o linho. Já estavam sendo finalizadas as últimas costuras das vestes.
Hiro já descia das montanhas com terras suficientes para fabricar o recipiente. Já eram quase 9 horas da manhã, quando todos terminaram suas obrigações. Estavam exaustos. O senhor Hayato orientou ao seu servo mais fiel, o gerente Kyoto, que trabalhava no período diurno, todas as tarefas necessárias para o ritual que deveriam ser feitas enquanto ele e os outros descansariam, pois iriam descansar. Sem fazer qualquer tipo de questionamento, Kyoto saiu e deixou seu mestre. Kyoto seguiu todas as orientações que a ele foram expressamente conferidas, sem que nenhum detalhe fosse esquecido, segundo as ordens dadas. No final da tarde, todos já refeitos da noite anterior acordaram e depararam com uma refeição farta e improvisada, em uma pequena sala de reuniões, já que a cozinha estava selada. Antes, porém, de iniciarem suas refeições, todos foram conferir o andamento das sequências do ritual de preparação para Mariko. Junto ao senhor Hayato, Kyoto detalhou tudo o que havia feito, desde a colocação das vestes no pequeno baú até o recipiente deixado ao sol nos horários estipulados. Informou também que o recipiente estava submerso na pequena fonte de água corrente da propriedade. Satisfeito com o relato, o senhor Kyoto agradeceu e pediu que ele fosse descansar, pois assumiriam dali. Já banhados e com a fome saciada, o grupo se reuniu no quiosque do jardim e arquitetava planos para apoiar Mariko na luta contra aqueles seres malignos. Mesmo sabendo que agora ela era protegida por seres da luz, ela ao final lutaria sozinha por suas forças, pois, como disse Hiraki, as escolhas são de responsabilidade dela. Mesmo com os poderes dos seres, ela poderá não resistir. Mas eles temiam por ela, pois a jovem mulher não possuía experiência em batalha alguma, o que dirá com seres malignos. Eles precisavam achar um meio para contribuir. Enquanto debatiam o assunto, o senhor Toranaga pediu licença, pois precisava fazer algo com urgência. Todos pensaram que era algo mais sobre as consultas de anotações e aceitaram a saída repentina. Hiro se ofereceu para acompanhá-lo, pois era o empregado do local, mas foi prontamente recusado, com a alegação que era uma coisa que só ele poderia fazer, e então partiu. O senhor Toranaga foi até um jardim no qual ele havia feito só para suas reflexões. Hiro o viu caminhar para lá e comentou com a senhora Ika que aquele era o lugar de oração do senhor Toranaga para sua ex-esposa. Às vezes, em momentos assim, ele costumava ir até lá, e na volta estava bem radiante. A senhora Ika apenas deu um sorriso e disse: "Ele também precisa de um tempo só para si, não é? É um homem bom e muito gentil." Logo em seguida, voltaram às suas preocupações, na busca de ajuda para Mariko nas batalhas que viriam. No jardim, o senhor Toranaga sentou-se em uma pedra que servia como um banco. Olhou para o alto e falou: "Kaguya, desde a época em que esteve aqui conosco, como Sayori, até sua partida para os céus, e hoje está na forma de lua, eu sempre servi como lhe prometi, sendo o braço de sua luz aqui na terra. Nunca pedi nada em troca, bem sabe disso. Hoje, porém, eu lhe faço um pedido muito especial. Potencialize seus raios de luz sobre as vestes que Mariko usará no dia da batalha. Que estas vestes sejam suas armaduras, que nenhuma arma material ou espiritual consiga feri-la. É somente isso que peço, minha sempre brilhante e amada luz." Por alguns segundos nada aconteceu, apenas o silêncio. O silêncio mais agudo reinou naquele lugar. No entanto, um pequeno raio de luz da lua que estava sobre uma orquídea começou a se mover lentamente. E de repente, bem em frente do senhor Toranaga parou. Dessa luz, surgiu uma voz suave que disse: "Boa noite."
Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. E a todos que nos acompanham, que deixam seu like, que deixam seus comentários. O nosso muito obrigada pela companhia.